e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, o tema da Igreja de Cristo Docmos, o tema profético da Igreja de Cristo Docmos em 2021 foi fé e provisão, e o tema da Igreja de Cristo Docmos em 2022 será santificação e favor. Diga comigo, santificação e favor. Vamos dizer com força? E favor. Amém? O Ângelo fez essa arte para a gente, e pode deixar lá, essa ponta, essas setas, a primeira indicando a nossa resposta à santidade de Deus, e a segunda seta aí do V, indicando a resposta de Deus à nossa resposta a Ele. Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio, assim como fez em 2021, fará também em 2022. Amém? Nós temos baseado esse projeto de tema profético para o ano em Josué capítulo 3, verso 5. Eu queria que você lesse comigo. O texto diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos dizer todos juntos? Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Meus irmãos, o ano de 2022 é um ano para vivermos em unidade com a igreja. O texto está dizendo: Josué ordenou ao povo. A ordem de viver esses milagres, esse favor e essa bênção de Deus não é para uma pessoa, amém? É para mim, é para você, é para todos nós. A Bíblia diz que aquele que anda só, aquele que se isola, insurge contra a verdadeira sabedoria, está procurando a sua ruína. Por isso, a palavra de Deus se dirige a nós como uma ordem ao povo: diga a todo o povo. Então Deus está dizendo para você: esse negócio vai funcionar se for dito a todos nós, se todos nós ouvirmos, amém, irmãos? E dar ouvido à palavra significa obedecer à palavra de Deus. O ano de 2022 é um ano para vivermos um processo consciente de santificação. Temos aqui o conteúdo dessa ordem coletiva de Deus. O texto diz: santifiquem-se, no plural, santifiquem-se. Esse ano será um ano onde a gente vai viver de maneira consciente essa santificação que Deus nos propõe. E Deus nos dará, já nos deu todas as condições para viver esse nível de santificação e de santidade. Amém, queridos? 2022 será um ano para vivermos milagres diariamente, semanalmente e mensalmente, até que esse ano se conclua. Você pode dizer amém por isso? Esse ano é um ano de vivermos dos milagres, o favor de Deus diariamente em nossa vida. Estamos chamados para perceber isso a cada manhã, como diz o profeta Jeremias em Lamentações capítulo 3. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é por isso que não somos consumidos. Nós temos aqui uma promessa confiável: amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Visão, alguém disse que é uma estaca plantada no meu futuro. Visão é uma fotografia do meu futuro preferível. Deus já plantou uma estaca na vida da Igreja de Cristo Docmos e de cada uma das pessoas que fazem parte desse mover. Há uma estaca que está dizendo que no seu futuro, amanhã, Deus fará maravilhas em sua vida. Esse texto que nós lemos agora há pouco de Josué capítulo 3, verso 5, diz que o povo de Israel, depois de passar 40 anos no deserto, agora eles chegam à beira do rio Jordão, estão prontos para atravessar o rio, para entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra dos sonhos, a terra das realizações, a terra da promessa, a terra da profecia, das centenas de palavras liberadas de milhares de vezes nas gerações
durante milhares de anos. Eles chegam então no grande dia de entrar na terra que havia sido prometida a partir de Abraão, e que foi ratificada na vida de Jacó, na vida de Isaac, na vida de Jacó e todos os demais patriarcas. O momento exato de tomar posse para pisar a planta do pé deles em cada pedaço de terra que o Senhor lhes havia prometido. Havia 7 povos naquela nação, e a promessa de Deus é que todos aqueles povos entraram ali, mas iam ser desapossados, eles iam sair dali. Havia muita expectativa e também apreensão, porque há 40 anos atrás eles já haviam estado naquele lugar, na mesma condição, prontos para pisar a terra prometida, com o pé já na terra da promessa, mas eles tiveram que postergar, eles tiveram que atrasar a promessa, a conquista, o milagre. Então, a fim de precavê-los de um possível atraso, de um possível adiamento, novamente, a fim de precavê-los de eles terem de novo a promessa adiada por causa de problemas de ordem moral, falta de fé, de confiança, como foi ministrado aqui já nessa conferência. Deus então os ordena: diga ao povo que se santifique hoje. Está implícito a palavra hoje aí. Diga ao povo que se santifique hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Quantos aqui possuem promessas de Deus em sua vida? Poucas pessoas. Quantos aqui possuem promessas de Deus em sua vida? Querido, existe promessa de Deus para a sua saúde. Existem promessas de Deus para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios. Existem promessas de Deus para áreas diversas da sua vida. Promessas que estão implícitas na palavra de Deus, mas promessas proféticas que foram liberadas nesses ambientes proféticos. Existem sonhos que foram plantados no seu coração, sim ou não? Amém? Existem liberações proféticas que foram dadas a você, como pai, como mãe, como filho, como mulher, como esposa, como jovem, para a sua vida profissional, para o seu futuro ministerial, diante de sonhos. No céu, coisas extraordinárias estão sendo ditas a seu respeito, assim como eram ditas a respeito do povo de Israel. Deus então precaveu o povo de Israel para que não acontecesse como há 40 anos atrás, quando eles estavam próximo para tocar na promessa, eles tiveram que retardar, eles tiveram que atrasar essa conquista por 40 anos. 40 anos. Muitos de nós aqui já tivemos com a planta do nosso pé na promessa, mas por algum motivo a promessa foi postergada, ela foi adiada, ela foi retardada, ela foi atrasada, não é verdade? Sim ou não? Quantos de nós? Eu próprio já tive promessas, conquistas, sonhos que foram retardados. Tem gente aqui dentro hoje que viu as expectativas dos seus sonhos, de repente se tornarem um tormento, um pesadelo. Sim ou não? Isso lhe trouxe frustração, isso lhe trouxe tristeza. O povo de Israel ficou perambulando no deserto por 40 anos. Uma viagem que podia ser feita em 2 meses, quem sabe, 40 dias. Quem sabe? Há otimistas que dizem que eles poderiam ter feito em 40 dias, mas fizeram em 40 anos. Mas eu tenho um recado para você aqui hoje à noite. Nesse ambiente profético, nesse ambiente de profetizando, 2022, nessa semana da virada, eu quero te dizer que as promessas de Deus em sua vida não serão mais postergadas. Amém? Você não entendeu.
Eu estou dizendo que as promessas de Deus para a sua vida não serão mais adiadas. Quantos creem nisso? Eu estou dizendo que as promessas de Deus na sua vida não serão mais atrasadas. Porque o povo de Israel atrasou a promessa nesses 40 anos. Mas você vai viver as promessas de 2022 em 2022. Amém? Quantos podem dizer amém? Deus vai levar você a viver isso sim. Você viverá os sonhos de Deus, os sonhos que Deus plantou em seu coração, em uma precisão celestial, em uma precisão de Kairos e não de Cronos. Deus fará em sua vida, porque o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns pensam que Ele o faz, diz Pedro, em 2 Pedro 3,9. O profeta Daniel, quando foi clamar a Deus para que a promessa de volta da Babilônia se cumprisse, ele diz: Senhor, atenta, porque eu sei que tu não tarda, o Senhor não demora. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de promessa. A Bíblia é um livro de promessas. Nós estamos diante de alguém que faz promessas, mas é poderoso para fazê-las cumprir. Deus é um Deus de promessa, irmãos. Eu estou há 31 anos no Evangelho, e quem me conhece sabe de onde eu vim. Eu sei quem eu era, eu não esqueço do meu passado, para eu poder mais e mais glorificar o Senhor, meu Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de promessa, Ele cumpre promessas. Ele não depende de homens, Ele não depende de circunstância, Ele não depende de como vai o país, Ele não depende de como está as estatísticas. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus poderoso. Em sua palavra há mais de 8.810 promessas, meus irmãos, das quais cerca de 85% dessas promessas são aquelas que Deus fez para os homens. Deus é fiel em cumprir cada promessa feita, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua esperança pode ser renovada a cada manhã, porque Ele renova as suas promessas, Ele renova as suas misericórdias a cada manhã. Então todos os dias, quando você levantar em 2022, esteja como estiver o seu dia, a sua semana, se levante como um guerreiro altaneiramente, como um filho de Gade, dizendo: eu creio num Deus da promessa. Deus não é homem, Deus não é filho do homem. Antes, Ele é criador de todas as coisas. Agora, como estar pronto para a promessa, para o cumprimento da promessa? O que Deus falou para o povo de Israel, a fim de que eles se preparassem para a promessa? Eles já pisam no Jordão realizando milagres. Eles pisaram no Jordão, o Jordão parou. Eu tive o privilégio de ir no Rio Jordão, é um bom rio. E quando eles pisaram na água, a água parou e eles passaram em seco. O primeiro desafio deles é uma cidade fortificada chamada Jericó, e aos gritos dos levitas, aos gritos do povo de Deus, aquelas muralhas de Jericó caíram por terra. As muralhas eram tão fortes e tão grossas, irmãos, que os carros e seus cavaleiros rodeavam por cima das muralhas. As muralhas eram tão poderosas que as pessoas mais ricas moravam as margens daquele muro, em cima do muro, com apartamentos que ali foram construídos. Era muito, muito forte aquele muro. Mas Deus os preparou para essa conquista. Deus os preparou para essa conquista. Como, irmãos, que Deus preparou eles para a conquista? Deus diz: santificai-vos hoje, porque a conquista estará na vossa porta amanhã. E eu digo para você: santificai a sua vida hoje, porque a conquista estará em sua vida cada um dos 365 dias do ano de 2022. Amém. A palavra do Senhor, em toda a Bíblia, ela vai falar de santificação, porque Deus é um Deus santo. A santificação é como uma corrida, irmãos, é como uma maratona. Ela tem 3 etapas.
é a largada, o desenvolvimento e a linha de chegada. A santificação inicial é a largada. A santificação progressiva é o desenvolvimento. E a santificação final é a linha de chegada naquela corrida, como disse Paulo em 2 Timóteo. Nós precisamos entender que Deus é santo e a santificação tem que fazer parte das nossas vidas, e se assim fizer, amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. O que Josué está dizendo para o povo é: olha, há uma cerimônia onde vocês se purificam, onde vocês se lavam, onde vocês se preparam para vocês viverem o milagre. A santificação inicial é quando somos livres da condenação do pecado. Diga, livres da condenação do pecado. A santificação progressiva é quando somos livres do poder, diga, do poder do pecado. E a santificação final é quando somos livres da presença do pecado. Você já está livre da condenação, se você nasceu de novo. Você está em um processo de libertação de tudo quanto é tipo de pecado, do poder, o pecado não tem mais poder na sua vida, quem tem poder na sua vida é o sangue de Cristo. A santificação inicial, irmãos, é aquela experiência que todos nós que nascemos de novo temos, ela acontece pela fé. Quando Jesus foi falar com Paulo, o antigo Saulo, para que ele tivesse uma experiência com ele, naquela experiência que ele teve, Deus disse para Paulo assim: você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás, para então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido. Então, a missão de Paulo era abrir os olhos das pessoas com a luz do Evangelho. Então, a santificação inicial é quando nós nos encontramos com o Senhor, é quando Deus realiza uma mudança, nos colocando numa posição antes em trevas, agora na luz. Como diz Colossenses capítulo 1, verso 13, é quando Deus nos transporta das trevas para a maravilhosa luz do seu Filho. É quando nós nos tornamos nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Não tem nada a ver com as nossas obras, tem a ver com a obra de Jesus. É por isso que Isaías diz, em Isaías 1,18, esse texto lindíssimo e conhecidíssimo: vinde, pois, e arrazoemos, pensemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É a experiência, a de santificação inicial, é o resultado de termos tido um encontro com Deus. É o que Jesus disse para Nicodemos: importa que nasça de novo. É um termo bíblico chamado regeneração. A santificação final já é aquela experiência que nós alcançamos só quando a gente volta para Jesus, conforme diz Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, que um dia, ao ressoar da trombeta de Deus, o Senhor dará a sua ordem, e nós então não precederemos aqueles que morrem, mas aqueles que morrem serão ressuscitados primeiro, depois nós seremos arrebatados juntamente com o Senhor. O texto diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia. Essa santificação inicial é uma obra que Deus faz. A santificação final é uma obra que Deus faz também no último dia da nossa existência aqui na terra, quando Ele muda os nossos corpos, transforma os nossos corpos.
quando terminará o nosso combate da carne com o Espírito, conforme diz o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguimos fazer aquilo que queremos. Na santificação final, irmãos, findará o conflito interior, que Paulo diz em Romanos capítulo 7. Aquilo que quero fazer, não faço, mas o que não quero é isso que faço. Sabe esse combate? Na santificação final, vai ser quando nós recebemos, já disse, um novo corpo. Um novo corpo nós teremos. Agora, eu queria me ater hoje um pouco com vocês sobre a santificação progressiva. Mas antes de falar sobre a santificação progressiva, eu queria responder o que é santificação. Santificação, irmãos, é o ponto de partida de um processo que dura a vida toda e atinge o ápice apenas no céu. Santo quer dizer separado. A santificação essa progressiva, ela corresponde ao desenvolvimento do atleta na corrida. Por isso que se diz que a vida cristã, ela é muito mais parecida com uma corrida de maratona do que uma corrida de fundo. Se chama progressiva porque é um processo contínuo no qual, depois de termos a experiência do novo nascimento, a gente vai sendo separado, a gente vai ficando intolerante com o pecado. Enquanto que quem está sujo vai se sujando mais, nós vamos, aqueles que nasceram em Cristo Jesus, na santificação progressiva, eles vão amadurecendo em Deus e eles vão se tornando cada vez mais enojados do pecado. É nesse aspecto da santificação que Pedro está falando quando ele diz que a gente tem que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus, o nosso Senhor. É também nesse aspecto de santificação progressiva que Paulo está falando em Filipenses, quando ele diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. É disso que Jesus está falando também, irmãos, quando ele diz: portanto, vocês devem ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Santificação é algo completamente viável para os novos nascidos, para a igreja de Jesus. João diz, devemos nos purificar como Ele é puro, em 1 João 3,3. 1 Pedro 1,15 e 16, Pedro diz, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que forem, o que fizerem, pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Perceba, irmãos, que essa santificação, ela é uma exortação para que vivamos na luz, que vivamos na verdade. Percebam que essa santificação é uma postura que nós escolhemos em detrimento da outra, por causa do amor e do temor que nós temos a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Para que experimenteis. Não, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o profeta Jeremias vai dizer, irmãos, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o seguinte: eu é quem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, de dar a você o fim que desejais. Aleluia! Eu não sei se você entendeu isso que eu disse agora, mas Deus está dizendo que se você decidir viver esse aspecto da santidade, porque a santidade inicial Deus já fez, a santificação inicial foi o novo nascimento, Deus já gerou em você. Se você nasceu de novo, bem, se você não nasceu, você hoje vai fazer essa decisão. Você vai levantar a mão para Jesus, você vai crer em seu coração, porque como crerão aqueles que não ouviram o Evangelho, que não podem clamar? Mas você está ouvindo hoje. E a salvação inicial não tem nada a ver comigo, no sentido de que não é uma obra minha, é uma obra de Deus. A santificação final, Deus nos conduz em um arrebatamento,
e nos introduz num lugar puro, santo, extraordinário, que vai nos fazer esquecer de tudo que tem aqui. Mas na santificação progressiva, irmãos, nós somos exortados a tomar uma postura de santificação em um mundo perverso, em fazer diferença, em ser luz, em ser sal na terra, em decidir, fazer as escolhas morais, as escolhas éticas, fazer as escolhas que a palavra de Deus nos orienta, porque Ele diz, se vocês me chamam Senhor, Senhor, por quê que não fazem o que eu mando? Deus espera de nós uma postura de culto contínuo e diário. Nós não estamos aqui num culto exclusivo, irmãos. A santificação nos oferece um culto diário, em todos os dias na nossa casa. Essa fase da nossa santificação mostra que cabe a nós a obrigação de obedecer ao Senhor, porque Ele já nos deu a capacidade para isso. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz que a nossa vida vai se tornar cada vez mais bela, cada vez mais santa, à medida que a imagem do Messias vai sendo fluir, vai se refletindo em nós, e isso de glória em glória. Deus quer nos dar o fim que desejamos, mas a gente precisa se preparar para esse fim, para essa conquista, para essa bênção. Em Deuteronômio capítulo 28, Deus coloca esta questão diante do povo, e diz, olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, decidi hoje o que vocês vão querer. O próprio Josué faz isso. Vocês têm que resolver se vocês vão servir ao Senhor, se vocês vão se santificar ao Senhor, ou se vocês vão servir os deuses que serviram vossos pais da além do Jordão. A santidade, irmãos, é progressiva, ela é possível naqueles que nasceram de novo, mas ela não pode ser mencionada, ela é impossível para alguém que não teve uma experiência com Deus. Um homem, uma mulher, um jovem que não tem experiência com Deus, ele não pode entender nada do que significa santidade, porque a santidade é cara. Qual o valor, pastor, da santidade? Olhe para a sua mão aí, levante sua mão assim, olhe para ela. Você está olhando para a sua mão. Quanto você acha que vale a sua mão? Olha para ela de novo aí para mim, levante assim. Quanto você acha que vale uma mão, a sua? Quanto? Por quanto você venderia a sua mão? Pelo que você trocaria a sua mão? E o seu olho? Por quanto você venderia um olho? Deixa eu dizer algo para você, querido. Eu sei que a maioria de vocês estão dizendo, não, meu olho não está à venda, o meu olho, a minha mão não tem preço. Deixa eu te dizer algo, a santidade vale mais do que o olho e do que uma mão. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 29, se o teu olho te fizer pecar, arranque-o e lance fora. Se a tua mão te atrapalhar nesse processo de santidade, então arranque-a e jogue fora. Um dia eu estava no quartel, chegou duas pessoas, uma com um saco cheio de gelo com a mão dentro, e o outro só com um toquinho do braço. E aquele rapaz estava com hemorragia, a gente rapidamente colocou ele numa ambulância e levou para o hospital. Ele entendeu literalmente que aquela mão estava lhe fazendo pecar. E ele entendeu isso de maneira literal. E eu quero lhes passar aqui de maneira literal também. Porque o que Jesus está dizendo aqui, é que a sua santificação é muito mais valiosa do que esse olho que está dando você possibilidade de se enxergar. Mas alguns de nós estão trocando essa santificação por nada. Por alguns poucos instantes de ai, 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 ui, 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 como disse alguém numa pregação. Alguns de nós estamos trocando essa santificação por alguns poucos trocados por coisas sem valor. Mas o autor de Hebreus vai mais longe, em Hebreus 12, 4, ele diz que na luta contra o pecado você ainda não resistiros até o ponto do próprio sangue. Ele está dizendo que se precisar, a gente deve entregar a nossa vida, mas não dá vazão ao pecado em nossa vida, porque o pecado, ele é terrível, irmãos.
A Bíblia diz que o pecado mata, ele mata a sua família, ele mata a sua saúde, ele mata o seu futuro, ele destrói tudo que está vivo em sua vida. Se você entendeu o que eu disse, por favor, aplauda ele, diga, eu entendi. Eu quero dar uma notícia para você. Quero dar duas, uma notícia ruim e uma boa. A primeira notícia é que você não vai conseguir progredir e se manter santo somente com seus esforços. Apesar de você precisar deles, apesar de você ter que fazer essa escolha. A palavra do Senhor diz para buscarmos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, com todas as nossas emoções. Buscar o Senhor, nosso Deus, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação. Ou seja, nós temos que resistir ao pecado. Nós temos que ter compromisso com a santidade até o sangue. Nós temos que decidir servir ao Senhor com todo o nosso entendimento, sim. Mas mesmo com todo o nosso esforço, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa garra, com toda a nossa decisão, nós não vamos conseguir somente com isso. Em 2022, então, filho, você quer estar pronto para o milagre? Quantos querem estar pronto para o milagre? Quantos querem, quando o milagre for chegar na sua vida, a promessa fosse cumprir, o sonho fosse realizado, como foi pregado aqui ontem pelo pastor Marcos? Quantos querem estar pronto para receber o milagre de Deus? Poucas pessoas. Quantos querem estar pronto para viver o milagre de Deus? Então, filho, você vai precisar de contar com a graça do Todo-Poderoso. Hebreus 4, 15 e 16 diz, este nosso supremo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele nunca cedeu a elas nem pecou. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. E conte com a graça de Deus. Em 2022, conte com o escape de Deus. Não há desculpa para pecarmos, irmãos. Em 1 Coríntios 10, 12 diz, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar a tentação. Ele mesmo, diz o texto sagrado, foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Então, meus irmãos, nós temos aqui um princípio. Nós não podemos pecar, porque o pecado mata. Amém? Nós queremos nos manter firme para o dia da visitação do Senhor, o nosso Deus, amém? Todos aqui temos promessa, amém? Então, nós precisamos de saber onde esses princípios encontram convergência, encontram perfeição. Todos os princípios, sejam eles de santidade ou qualquer princípio bíblico, ele encontra perfeição na pessoa de Jesus. Jesus é a forma que forma, Jesus é o nosso modelo. É para Ele que a gente tem que olhar. Olha, eu vou me esforçar, eu vou estar fazendo as minhas escolhas, as melhores escolhas, mas eu vou estar no altar do Senhor, dependendo da graça de Deus, eu vou estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu, como jovem, vou saber o limite, os meus limites como homem, como mulher. Eu quero concluir hoje à noite falando de alguns propósitos de Deus para a santificação. Eu queria que você ficasse atento, porque eu estou concluindo. Qual é o propósito da santidade? Qual o propósito da santificação? Gosto de Tiago 4,8, que diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. O Salmo 25,4 diz, o Senhor é amigo chegado, muito chegado de quem o respeita e de quem o obedece. A essas pessoas Ele revela os seus segredos e os seus planos. Deus tem muitos planos para mim e para você. O propósito de Deus com a santidade, o primeiro propósito é
Deus usa a santidade para promover intimidade entre mim e Ele. Quantos querem intimidade com Deus? Eu disse para alguém hoje, numa conversa no Zap, os sonhos, irmãos, eu descobri que no fundo do fundo, eu não sei quantas pessoas conseguem entender isso, mas os sonhos, eles não são para ser cumpridos necessariamente. Eles não são para ser alcançados necessariamente. Quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que eles não se cumprem, eu estou dizendo que os sonhos é uma chave extraordinária que Deus usa na nossa vida. Porque a matéria-prima das realizações são sonhos. Mas o processo para chegar a um sonho nos conduzirá a um discipulado eficaz. Nos conduzirá em transformação de glória em glória, em maturidade. E à medida, irmãos, que a gente vai seguindo em direção ao nosso sonho, nós vamos nos tornando mais santos, nós vamos nos tornando mais íntimos de Deus, de forma que nós ficamos tão deslumbrados com o Senhor, o nosso Deus, nesse nível de intimidade, que os nossos sonhos, eles passam a ser secundário, e quem é primário em nossa vida é o Senhor, o nosso Deus, porque é Ele mesmo que diz: buscai, pois, o Senhor, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras demais coisas serão acrescentadas. Quantos me entenderam hoje? Deus quer te conduzir através de sonhos. Essa é uma forma, através de promessa, para tratar com o teu discipulado. Não existe atalhos para a santidade, irmãos, diz Tozer. Os íntimos são aqueles que aprenderam a renunciar, porque quem quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e me seguir. Qual o propósito da santidade? Provérbios 10, na BV, na Bíblia Viva, diz assim, 10:4. Assim como moscas mortas num vidro de perfume, acabará fazendo ele cheirar mal. Assim o pecado, um pequeno deslize, pode destruir muita sabedoria e muita honra. Você sabe qual é o propósito da santidade? Santidade. Deus vai usar a santidade para proteger a unção que Ele te deu. A santidade protege a unção, o óleo que Ele te deu, o perfume que Ele te deu. Você tem um ministério, você tem algo entregue por Deus na sua vida. Não caia no engodo de Satanás, é só um mosquitinho, ninguém está vendo. Não tem problema, eu sou um cristão moderno, contemporâneo, entre aspas. Amigo, não perca nas trevas o que Deus te entregou na luz. Há pessoas negociando, pessoas que não são capazes realmente de entregar o seu dedo, a sua unha, mas estão perdendo a sua santificação, aquela que Deus forjou para eles lá na cruz do Calvário. Você é ungido de Deus, filho. Deus quer te usar em 2022 para os seus propósitos. Que nada tire você do foco. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Porque nós perdemos a proteção da unção com coisas que não são pecado, mas delas fazemos pecado, porque ela nos afasta de Deus. E tudo que me afasta de Deus se constitui um inimigo de Deus e se constitui um inimigo da santificação de Deus em minha vida. Um relacionamento, por exemplo, um amigo, se ele me afasta de Deus, então esse não é um bom amigo, não é um bom relacionamento para a minha vida. Qual o propósito da santidade, pastor? 2 Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A gente só consegue vencer o pecado no temor e na graça de Deus. Deus usa a santidade para viabilizar as promessas que Ele mesmo nos fez. Quantos têm promessa aqui? Fique de pé. Aleluia, eu queria que você fechasse seus olhos hoje. Porque Deus, irmãos, Ele está usando a santidade progressiva, essa que é você que escolhe, essa que é você que decide, para promover uma intimidade com Deus.
Você está todo alegrinho com os sonhos e as promessas que Ele te deu. Feche seus olhos aí onde você está. Pense sobre isso. Mas Deus, o Senhor, o nosso Deus, Ele é mais sábio do que o sábio, do que o astuto. E Ele pega o astuto na sua astutícia. E enquanto você está todo alegrinho, Ele está usando a promessa para te conduzir em glória e glória a um nível de intimidade que você ainda não tem. Ele vai usar em 2022 essa santidade, essas promessas, para que à medida que você vai se santificando mais, a unção que Ele te deu, o óleo que Ele te deu, vá sendo apurado. Tem gente que os anos vão passando, eles vão ficando mais fracos, eles vão perdendo a unção, eles vão perdendo a graça. Eles vão se decepcionando com homens, com pessoas, com instituições. Mas eis que aqueles que entenderam a graça de Deus, entenderam os sonhos e as promessas de Deus, esses voarão em 2022 e viverão o melhor de Deus para as suas vidas. Quantos creem nisso? Comece a glorificar a Deus, comece a dizer a Ele. Deus vai usar a santidade, filho, para viabilizar a promessa dEle na sua vida. Meu Deus, coisas que demoraram anos para acontecer na sua vida, foram retardadas porque você talvez não entendia isso, mas hoje você entendeu. E eu quero hoje, querido, eu quero desafiar você, como foi dito ontem aqui pelo pastor, a orar comigo sobre essa perspectiva. Em nome de Jesus, coloque a mão em seu coração. Meu Deus, começa algo poderoso agora, na vida do teu filho e da tua filha. Porque há promessas na vida deles e essas promessas farão grandes diferenças na caminhada, na intimidade, na unção, no óleo e também no cumprimento do milagre, da vitória, dos sonhos e da promessa. Meu Deus, que cada um de nós entendamos isso no ano da santificação e do favor. Porque o seu favor virá sobre nós, Senhor, como chuva seródia, como chuva temporã. Ei, o favor de Deus virá sobre você, o favor de Deus virá sobre nós. Você que entende, por favor, aplauda Ele e diga: eu creio. Amém, amém.